Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Vibe Coding, mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Pereira, tenho 15 anos de experiência em desenvolvimento de softwares e eu nunca pensei que eu estaria falando sobre Vibe Coding. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu tinha uma resistência, porque a gente não acredita que uma simples ferramenta ela possa substituir o nosso trabalho, mas infelizmente foi o que aconteceu. Então quem passa a aceitar esse tipo de transformação que o mundo te proporciona de vez em quando, tem uma facilidade de se adaptar melhor e seguir os seus planos de vida. Quem não tem essa facilidade de se adaptar acaba tendo problemas profissionais, problemas pessoais, problemas com a sua própria mentalidade e postura por não aceitar essas mudanças. E eu estou aceitando que o Vibe Coding faz parte da minha vida neste momento. No feriado passado, no feriado prolongado, eu criei um sistema incrível com o Vibe Coding. Ele fica na URL Vibe Coding, não é essa URL, ele fica na URL vibecodeflix.com.br. É um sistema de cursos tipo Netflix que eu pretendo futuramente abrigar os meus clientes infoprodutores lá dentro. Depois vocês acessem vibecodeflix.com.br e dá uma olhadinha e já se cadastra lá na nossa plataforma. Bom, eu, como desenvolvedor com experiência de 15 anos, não queria acreditar que o Vibe Coding ia substituir a minha profissão, desenvolvedor programador. Porém, ela acabou substituindo. Com o Vibe Coding, nós começamos a ter alguns sinais de que os desenvolvedores eles teriam que ter muitas outras habilidades que não fossem simplesmente programar. Eles teriam que ter habilidade de planejamento, teriam que ter habilidades de projetos, teriam que ter habilidades de comportamento, né, habilidades comportamentais, porque só programar já não era mais suficiente. Então hoje nós ouvimos que existe uma grande disponibilidade de inteligências artificiais no mercado e isso está gerando uma grande corrida entre nós desenvolvedores para aprendermos mais sobre o Vibe Coding, porque nós precisamos adquirir essas competências adicionais para nos mantermos nos nossos trabalhos, porque realmente a inteligência virtual ela veio provavelmente substituir a nossa profissão, assim como ela vai substituir tantas outras profissões. Bom, já tem 3 minutos que eu estou falando disso e agora eu vou começar o conteúdo. O título aqui do meu Word, ele é meio apelativo. Vibe Coding e você rico. Por que eu falo Vibe Coding e você rico? Porque eu tenho a intenção de ficar rico com Vibe Coding. Porque ele permite que eu crie softwares muito mais rápido. Ele permite que pessoas que não saibam programar criem seus softwares para vender para as outras pessoas e você pode sim ficar rico. Eu pretendo ficar rico com Vibe Coding. Sabendo disso, o que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, hoje em alguns poucos minutos, vamos colocar aí 30, 40, 50 minutos, nós vamos tirar um software do papel e nós vamos colocar ele para fazer qualquer coisa que quisermos. Bom, nós não vamos fazer qualquer coisa. Hoje eu vou ensinar vocês a ter um software inicial para construir qualquer funcionalidade que vocês precisem. Ele vai ter front-end, ele vai ter back-end, ele vai ter banco de dados e ele vai ter interação entre todo o sistema e o banco de dados. É um sistema completo, um sistema inicial completo para que você continue construindo todas as outras funcionalidades que o seu sistema precisa. Bom, cada pessoa, empresa, tem necessidades específicas nas suas vidas ou no mercado de negócios, né? E aqui eu coloquei algumas.
Eu coloquei que as pessoas precisam fazer gestão de pessoas, precisam fazer gestão de finanças, gestão de gastos pessoais, gestão de dados da própria empresa, inteligência de negócios, gestão de redes sociais, gestão do próprio tempo, gestão de maternidade, gestão de frotas de veículos, gestão de fazendas, de gado, de leite, de vacas e galinhas. Uma infinidade de problemas no dia a dia. Então, o que acontece? O software, o programa desenvolvido por computador, ele pode resolver qualquer problema do mundo, desde usinas nucleares até uma mãe que quer gerenciar os gastos com maternidade dos seus filhos. Um software, um programa pode resolver qualquer problema. E hoje, a construção de um software, ela está disponível para qualquer pessoa, até sem conhecimento algum. Qual é a parte mais importante em desenvolver um software sem conhecimento algum? É uma lógica de cada coisa que você vai fazer, de cada passo que você vai seguir para fazer o seu software. Então, lógica. E depois que você tem essa lógica bem transparente dentro da sua cabeça, você vai transferir ela para um comando, para um prompt, correto? Então, pessoas que não são programadoras podem criar um software? Eu afirmo veementemente que a partir de agora, pessoas sem nenhum conhecimento em programação podem desenvolver um software. Tá. Então, em poucos minutos, nós vamos aprender a criar um sistema inicial que vai te dar a possibilidade de ter um programa com inteligência que vai gerenciar tudo aquilo que você precisa gerenciar e planejar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa. Então, o Vibe Coding é para todos. Para pessoas físicas, para empresários, para gestores, para mães, para todo tipo de pessoa que precisa fazer a gestão de alguma coisa. Mas o que é Vibe Coding? O Vibe Coding é uma forma moderna de criar programas onde você descreve o que quer com palavras, né, que a gente vai colocar em forma de prompt. Nós demos o nome disso de prompt. Então você descreve o que você precisa fazer com palavras normais para uma inteligência artificial, ou seja, eu quero fazer um sistema de restaurantes. Pronto! Isso é um contexto do que ela precisa fazer. Só que é muito vago, é muito abstrato. E tudo que a inteligência artificial precisa saber, precisa ser falado. Então tem aquele ditado que fala, né? O óbvio precisa ser dito. Se você não falar para a inteligência que você quer editar ou excluir uma determinada informação, ela não vai criar, porque ela não está sabendo o que você quer. Então nós podemos usar palavras normais para dizer o que nós queremos que a inteligência artificial faça. Porém, nós precisamos organizar essas palavras para que a inteligência artificial ela tenha o contexto maior possível, mais específico e claro possível de todas as coisas que nós precisamos, porque senão lá na frente vai faltar coisas. Então, nós descrevemos com palavras para a inteligência artificial e ela escreve o código técnico para você. Então, a parte de programar, de saber o código, de saber a sopa de letrinhas, ela que vai fazer. Por quê? Porque você descreveu com as suas palavras o que você quer que ela faça e a partir daí ela toma o controle de tudo. É como ter um assistente que entende as suas ideias e as transforma em um programa funcionando, sem precisar saber todos os detalhes complicados da programação tradicional. Tá, nós dissemos que nós precisamos dar um comando para ela. E o que é esse comando? Esse comando é um prompt. É uma lógica de frases, parágrafos e palavras que vai falar para ela o que ela vai fazer. Então, o prompt, ele é simplesmente uma pergunta ou pedido que você faz para o computador ou para uma inteligência artificial. É como se você estivesse dando uma instrução clara para a máquina
para que ela saiba o que você deseja fazer. Por exemplo, escreva um texto, explique isso, faça uma lista. Tudo isso são prompts, são instruções. Prompt pode ser sinônimo de instruções. É só o jeito de dizer o que você quer que o sistema faça. Esse prompt não pode ser de qualquer jeito. Lembra que eu falei que o prompt não pode ser de qualquer jeito? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual é a melhor forma de fazer um prompt. Tá, tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bonito, mas o que são softwares? O que são programas? Os softwares são conjuntos de instruções. A gente costuma chamar também de sopa de letrinhas. As pessoas, principalmente que não são da área, chamam de sopa de letrinhas, que fazem um computador, celular, smartphone ou qualquer aparelho eletrônico funcionar e realizar tarefas. O que é um software? O WhatsApp é um software. O ClickUp é um software. O Pipedrive é um software. O MetaEdge é um software. Então, qualquer sistema que sirva para editar, salvar, excluir, armazenar informações que rode num computador é um software. Então, ali ele está dando o exemplo. Tudo que você usa em aparelhos eletrônicos é um software. O seu relógio digital tem um software. O aplicativo do WhatsApp, o navegador da internet, uma calculadora, até o sistema que faz o celular ligar são softwares. São sistemas que recebem instruções para fazer uma determinada coisa. Tá. E para que servem os softwares afinal? Os softwares, eles servem para resolver problemas e facilitar a vida de todo mundo, automatizando tarefas que seriam demoradas ou impossíveis mesmo de fazer manualmente. Por exemplo, existe um software nos call centers que distribui mais de 10.000 chamadas por hora. Então, se tiver, por exemplo, 500 atendentes, serão 20 chamadas para cada atendente durante aquela hora. Então, o software desse aparelho, ele tem a inteligência de distribuir as chamadas e seria impossível gerenciar 10.000 chamadas por hora se não tivesse um software para fazer isso, entendeu? Então, softwares são sistemas que permitem pessoas automatizarem tarefas e torná-las possíveis, porque sem software seria impossível fazer a gestão de grandes quantidades de dados. Eles podem organizar informações, conectar pessoas, fazer cálculos complexos, editar fotos, tocar músicas, controlar máquinas. Praticamente qualquer coisa que você imaginar que um aparelho eletrônico faça é graças a um software. Bom, agora nós vamos começar a falar das partes de um software. Quais são as partes de um software? Primeira coisa, front-end. Front-end é o que vocês mais têm familiaridade. É o que nós, como consumidores, como clientes dos nossos produtos e serviços com empresas terceiras, é o que nós mais temos acesso, que é a interface gráfica que permite que a gente tenha acesso a um determinado serviço. Por exemplo, uma maquininha de cartão. A maquininha de cartão em si, o aparelho, ele é um hardware, mas dentro dele tem um software que se comunica com o seu banco para ver se você tem saldo. Se você tem saldo, ele aprova a compra. Se você não tem saldo, infelizmente você não vai poder levar nada. Então, aqui na nossa definição, front-end é a parte visual de um programa ou site que você vê e usa diretamente. Tudo que aparece na tela, os botões que você clica, as cores, textos, imagens, links, é como a fachada e o interior de uma loja. Tudo o que o cliente vê e interage, desde a vitrine até o balcão do atendimento. Então, quando você entra na porta automática da loja, tem o ar-condicionado, você faz as suas compras e você vai até o balcão para realizar o pagamento, pode ser visto como front-end. É toda a interface gráfica, por exemplo, o Mercado Livre.
Mercado Livre, Shopee, Shine, são exemplos, Amazon, são exemplos de front-end, de interfaces gráficas que permitem que vocês façam suas compras. Certo? Bom, a gente já falou um pouco demais e agora a gente vai tentar fazer alguma coisa prática. Na verdade, a gente vai continuar as explicações, mas é sobre o nosso contexto de prompt. Relembrando o que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer um sistema completo, um sistema inicial completo, para que você tenha noção do que o Vibe Code faz e qual é o poder do Vibe Coding. Bom, vamos trocar de tela aqui, e aqui nessa tela eu tenho o prompt do sistema que nós vamos fazer hoje. Esse software é o Anti-Gravity do Google. O Google lançou semana passada esse software e por enquanto ele está distribuindo gratuitamente tokens de inteligência artificial para que nós possamos construir o nosso software. E eu construí o vibecodeflix.com.br inteiramente gratuito através do Google Anti-Gravity, certo? O Google Anti-Gravity ele vai te pedir que você faça login com o seu e-mail e ele vai disponibilizar tokens do Gemini 3 e do Cloud AI gratuitamente para que você construa a sua aplicação. Bom, esse é o nosso prompt. Então aqui no prompt está falando prompt para desenvolvimento de sistema full stack. Por que chama sistema full stack? O full stack é uma modalidade de programação que a pessoa faz o front-end, a pessoa faz o back-end e a pessoa faz o banco de dados. Então, em inglês, full significa tudo. Full stack, todas as stacks, todas as habilidades, todas as ferramentas, todas as competências. Então nós vamos realizar um sistema hoje full stack, porque nós vamos fazer o front-end, nós vamos fazer o back-end e nós vamos fazer o banco de dados, certo? Continuando aqui, preciso que você me ajude a criar um sistema completo de front-end e back-end com autenticação, seguindo rigorosamente a ordem cronológica das etapas salvas abaixo. Não pule etapas e aguarde a minha confirmação antes de seguir para a próxima etapa. Ou seja, eu comecei a dar instruções para minha inteligência artificial trabalhar. Eu falei para ela que é para ela analisar o prompt, para ela executar etapa por etapa e validar cada uma das etapas. E sempre que eu disser para ela que ela precisa me perguntar algo, ela não vai avançar para a próxima fase sem me perguntar aquilo, correto? Aqui embaixo eu comecei a descrever a visão geral do projeto. Então eu falei para IA que o sistema Web Full Stack ele vai ser feito com React, Vite, Tailwind CSS para o front-end, Node.js e Express para o back-end, banco de dados é o PostgreSQL, a autenticação é o JWT e o upload de arquivos. Nós vamos criar uma pasta de usuários que vai permitir que nós guardemos as imagens, as fotos do nosso usuário. Daqui a pouquinho vocês vão ver melhor o que tudo isso significa, correto? Qual que é o objetivo? O objetivo é criar e configurar o banco de dados. Então, ele vai executar uma tarefa de criação do banco de dados user com todas essas tabelas aqui, todas essas colunas na tabela users. Isso é só uma explicação. Esse prompt eu vou disponibilizar lá na descrição dessa aula para vocês copiarem o prompt. E eu não sei se eu vou disponibilizar o prompt ou o link do nosso grupo de mentoria gratuito para você entrar lá e pedir o prompt dessa aula. Então, nós continuamos aqui com as nossas instruções. A instrução 2, criar índices necessários. A instrução 3, fornecer o SQL para migration para eu executar. Aí aqui eu peço que ele pare e aguarde a minha confirmação de que o banco de dados foi configurado para prosseguir.
Então o prompt, ele o tempo todo dá instruções para a inteligência, correto? Aqui na etapa 2, eu vou fazer a configuração do back-end, que é quem tem a inteligência do nosso software, quem vai ficar fazendo a comunicação entre o banco de dados e o front-end, que eu expliquei para vocês ali atrás. E se vocês não entenderam exatamente o conceito, voltem lá novamente e vejam. Então aqui ele vai estruturar o servidor Node.js, que é responsável pelo nosso back-end. Aqui ele colocou toda a estrutura do projeto, falando que tem uma pasta back-end, uma pasta uploads, um arquivo de configuração. Aqui embaixo ele começou a falar todas as bibliotecas que eu vou usar no meu projeto. Aqui ele falou as informações que precisam ser colocadas num arquivo de configuração do projeto para ele ter acesso ao banco de dados, e assim continua todo o prompt, correto? Tá, Marcos, mas eu não sei fazer isso, isso precisa de conhecimento técnico. Como que eu vou dar essas instruções sem ter o conhecimento técnico? Fica difícil, né? Bom, tá, como que eu gerei então todas essas instruções hipertécnicas para construir o meu software se eu não tenho conhecimento? Bom, a gente vai precisar de um pouquinho de conhecimento, mas nem tanto. A gente vai precisar de conhecimento das especificações que nós precisamos para o nosso programa. Para esse tipo de conhecimento, aí o que nós temos? Nós temos um prompt que gerou o prompt. Nós temos um prompt de um ser humano normal que gerou o prompt para a máquina executar a tarefa. Vamos dar uma olhadinha no primeiro prompt que eu fiz, como ele é mais simples. Esse prompt aqui eu fiz ele no Cloud.ai. Eu escrevi linha por linha e nós vamos detalhar essas linhas que foram escritas. Então vamos lá. Eu falei para ele: crie um prompt para o seguinte comando. Escreva um prompt que respeite a ordem cronológica deste projeto e divida as etapas bem específicas para não confundir a IA. Certo? Eu falei para ele o quê? Coloque em ordem cronológica as instruções para não confundir a inteligência artificial. O prompt deve ser feito no formato artefato e baixável, aquela tela direita do Cloud. Então, essa frase aqui é simplesmente para ele abrir uma telinha aqui à direita, bem aqui assim, ó. Ele abre uma telinha aqui do lado do prompt e ele começa a escrever aqui um monte de coisa, começa a escrever. Inclusive eu tenho até o exemplo aqui ó, aqui embaixo o exemplo. Ele abre a tela e começa a escrever o prompt técnico do prompt humano que eu pedi. Vamos continuar o nosso prompt humano. Quero gerar um sistema de front-end e back-end integrado com banco de dados PostgreSQL. O que é banco de dados PostgreSQL? É um tipo de banco de dados que o mercado usa, banco de dados PostgreSQL. Depois vocês vão ver do que se trata isso e eu vou dar a oportunidade para vocês de participarem da minha comunidade e ver como esse banco de dados é configurado, correto? Vou fornecer os acessos para escrever as migrations no banco de dados, ou seja, lá no meu Google Antigravity, eu vou fornecer os acessos para que a inteligência artificial ela conecte o meu sistema ao meu banco de dados. Os requisitos desse sistema são: eu quero uma página de login, eu quero uma página de registro do usuário, eu quero um painel de controle com barra de topo e barra lateral. Então aqui dashboard é painel de controle, top bar é barra superior e sidebar é barra lateral esquerda. Eu quero um menu dashboard, um menu usuários,
Eu quero dois tipos de permissão, admin e user. Por que dois tipos de permissão? Porque num determinado momento o administrador vai ter funcionalidades que o usuário normal não precisa nem pode ver. Então, por isso que nós pedimos para ele fazer dois tipos de permissão. O primeiro cadastro será o administrador, ou seja, eu nem vou tocar lá no banco de dados. Eu vou fazer o primeiro cadastro e ele já vai identificar que o primeiro cadastro é o administrador. A dashboard não vai mostrar nada, fica em standby, ou seja, na dashboard a gente pode ter estatísticas, pode ter valor de faturamento, valor de despesa. Só que a gente vai decidir isso depois. Por enquanto, ela não vai ter nada. Ela só vai ser a página inicial do nosso sistema. Aí eu falei o quê? Eu falei que o /dashboard lá na URL do navegador, ele vai abrir a rota padrão se logado. O /login é a rota padrão se deslogado. Então, se o usuário não tiver logado no sistema e precisar fazer login para entrar no sistema, o sistema vai carregar direto no /login. Se o usuário já tiver logado no sistema, ele vai carregar direto no /dashboard. Essas palavras, login, dashboard, você pode colocar tudo em português, em chinês, em francês, em tupi-guarani. Você pode colocar no idioma que você achar melhor. Não tem um idioma certo, é o idioma que você quer usar. Nós, programadores, tendemos a programar sempre no inglês, porque a tecnologia ela é universal, assim como o idioma universal é inglês. Então, nós tendemos a programar em inglês. Você pode programar em qualquer idioma que você quiser. Aí aqui eu dei as especificações do usuário. Ele vai ter o first name, que é o primeiro nome, o segundo nome, o avatar, que é a foto do usuário, o telefone, o e-mail, a senha e o status. Para que serve o status? Porque se você colocar lá status desabilitado, o usuário ele não consegue mais acessar o sistema. Por isso que a gente colocou essa coluna status dentro do banco de dados. O formulário de cadastro terá os mesmos campos. Eu estou falando para a IA que o formulário de cadastro vai ter os mesmos campos da tabela de usuários. Estou indicando para ele que ele deverá usar o Vite mais o Tailwind CSS com React para front-end. Por que eu falei isso? Eu quero que ele desenvolva o sistema com uma linguagem de programação específica, que é o TypeScript. E o TypeScript, o Vite com o React, eles têm um suporte para TypeScript, que é uma das linguagens de programação e bibliotecas mais usadas hoje na programação, e também é uma das linguagens de programação e biblioteca que as inteligências artificiais têm mais facilidade a usar. Sabendo que elas têm mais facilidade a usar, o que a gente faz? A gente pede para desenvolver naquelas linguagens de programação que a IA foi treinada. Se ela foi treinada, ela vai ter mais facilidade. Aí a gente falou aqui que a coluna Action, que é a coluna de ações lá dentro do painel, ela deve conter as funções editar, suspender e excluir. A gente vai ter um modal para possibilitar a edição do usuário. O que é um modal? É um pop-up. É um pop-up que abre na tela, sem recarregar a tela, que a gente pode modificar as informações ali sem precisar recarregar a tela. Aí, numa pasta deve ser armazenados os avatares dos users, dos usuários, né? Os avatares são justamente as fotos dos usuários. O Node.js para o back-end combinado com Postgre. Aqui eu estou falando para ele o quê? Que eu quero usar uma linguagem de programação específica, uma biblioteca específica chamada Node.js, para desenvolver a minha API de comunicação entre o front-end, o back-end e o banco de dados. Se eu digitar aqui na internet Node.js, tem aqui ó,
uma plataforma específica falando aqui, ó, execute JavaScript em todos os lugares. Ou seja, o JavaScript e o TypeScript, eles são universais também. E tudo que é universal é compatível com a maioria dos serviços que a gente tende a precisar, correto? E aí eu falei aqui por último, o sistema deve funcionar completamente e corretamente. Por que eu coloquei essa instrução, o sistema deve funcionar completamente e corretamente? Porque se eu não colocar essa instrução, ele não leva em consideração que precisa desenvolver todas as funcionalidades que eu pedi. Às vezes ele vai desenvolver um botão excluir, mas ele não vai desenvolver a funcionalidade excluir. Por isso que eu especifiquei que eu quero o sistema completo e correto. E coloquei um resumo. Página de login, página de cadastro, página do painel de controle, página de usuários e função de gestão de usuários. Quais são as funções de gestão de usuários? Suspender, excluir, editar, criar. Então eu tenho 4 funções. Eu crio o usuário, eu edito o usuário, eu suspendo o usuário e por último eu excluo o usuário. Esse prompt aqui, este prompt me gerou este prompt de baixo. Certo? Isso aqui eu vou colocar anexado na videoaula. Esse prompt de cima me gerou o prompt de baixo. Vou escrever aqui. O prompt de cima no Cloud me gerou o prompt de baixo. Ah, o prompt de cima é difícil. Tá, gente, vamos fazer um pouco de esforço, né? Eu tô dando prompt para vocês, não tô? Então vocês estudem as particularidades do prompt, estudem cada um dos termos. Eu vou disponibilizar também o documento em Word para vocês estudarem cada um dos termos e vocês só precisam ter um pouquinho de habilidade, de vontade, de motivação e de determinação para criar o seu software. Ah, eu podia chegar aqui e só meter o prompt ali na inteligência artificial? Sim, eu posso fazer isso, mas o que eu estaria ensinando para vocês se eu só chegasse aqui e colocasse o prompt ali na inteligência artificial e ele gerasse o programa? Não ia ter muita coisa para ensinar. E o sistema de vocês ia dar um monte de problemas. Por quê? Porque quando a gente não faz a gente não pega as ideias em ordem cronológica, o sistema se confunde. Então, eu ensinando para vocês passo a passo, eu consigo fazer com que vocês gerem um prompt para que o sistema não se confunda. Bom, feito isso, nós vamos arrastar para cá, para deixar ali uma área bem maior para inteligência artificial, porque é ela que nós vamos usar agora. E primeiro vou explicar para vocês aqui o que é o Google Anti-Gravity mais uma vez. O Google Anti-Gravity é um programa que você baixa pesquisando no Google, que usa a inteligência artificial para te apoiar no desenvolvimento do seu software. Na verdade, ele faz 95%, tá? Você vai fazer o prompt, você vai responder as perguntas que ele vai te fazer e ele vai fazer o seu software e a gente passa a maior parte do tempo, 95% do tempo, olhando para a tela. Bom, para que você use o Google Anti-Gravity, a única coisa que você precisa é fazer login no Google. Então, eu vou colocar o meu Google preparado aqui para que o Anti-Gravity possa fazer login com ele. Não é esse que eu quero. Eu quero que ele faça login aqui.
Tá, aqui na parte superior direita, eu acho que vocês já perceberam que ele tem um botão de login, correto? Então a gente vai clicar ali no botão de login. A gente vai clicar ali no botão de login. Eu vou escolher uma entre as várias contas de e-mail que eu tenho. Vou aceitar o login. Aí ele vai falar aqui, ó, Google Anti-Gravity, you have successful authenticated, ou seja, você logou com sucesso. Se eu voltar aqui no Google Anti-Gravity, ele tá logado aqui, ó, Marcos Pereira. E ele já liberou aqui a área de prompt, tá vendo? Então você pode escrever qualquer coisa aqui que ele vai te responder. Oi, boa tarde. Vamos esperar ele responder. Ele está analisando o prompt que eu mandei. Tá, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Aqui embaixo tem as inteligências que ele usa. Por enquanto, o Google Anti-Gravity ele disponibilizou somente o Gemini 3 Pro, o Gemini 3 Pro AI, o Gemini 3 Pro Lau e o Claude Sonnet 4.5 e o Claude Sonnet 4.5 Thinking. Eu gosto de usar só o Claude. O Gemini para mim, o Claude para mim é muito superior ao Gemini. Então eu gosto muito de usar o Claude. Então você vai vir aqui, vai selecionar o Claude, certo? Vamos mandar o nosso prompt de novo para ver se o Claude responde, porque o Gemini já deu um erro ali. Ali tá falando que ele tá gerando a resposta. Essa é a parte mais monótona. A gente fica esperando a IA responder. Pronto, ela respondeu. Oi, boa tarde, como posso ajudá-lo? Vejo que você está trabalhando no projeto no Codeflix e tem um arquivo de System Prompt aberto. Baseado no histórico das conversas, vejo que você tem trabalhado em várias funcionalidades do projeto, incluindo. Ou seja, ele lembrou da minha última conversa com o meu projeto vibecodeflix.com.br, que vocês podem ir lá dar uma olhada, e ele já falou, olha, eu sei que você está trabalhando no projeto tal, você quer fazer alguma coisa. Tá, o que eu vou fazer depois que eu selecionei a inteligência artificial? Eu vou abrir um diretório. Então eu vou aqui no meu disco C, vou abrir www e vou selecionar aqui começando do zero. Ele está carregando aqui novamente todas as especificações do começando do zero. E agora ele sabe que ele está num projeto que vai começar do zero. E aí eu vou aqui abrir o meu prompt de novo, que está aqui em Downloads. Pronto, vou abrir o meu prompt. Vou selecionar o meu prompt por completo. E agora que a brincadeira vai começar. Vou selecionar todo o prompt.
Deixa eu só verificar se eu coloquei uma informação aqui. Selecionando todo o prompt e vou colar. Tá vendo? Eu colei todo o prompt aqui. E agora que a brincadeira realmente começa. Eu coloquei todo o prompt aqui. E agora ele vai começar a trabalhar nesse prompt e vai começar a me pedir informações. Então agora são 12h36. A partir de agora vamos ver quanto tempo nós vamos levar para construir esse software. Eu vou fazer poucos cortes porque eu preciso mostrar para vocês cada etapa da construção do software. Até agora a gente não tinha feito nada e agora que começa a brincadeira. Bom, ele já começou a dar instruções pelo prompt que eu coloquei. Ele falou aqui, ó: olá, vejo que quer criar um sistema full stack completo, seguindo uma abordagem metodológica estruturada. Viu que ele identificou que foi estruturado o método? Vou ajudá-lo passo a passo, respeitando rigorosamente a ordem e as etapas. Antes de começarmos com a etapa 1, configuração do banco de dados, precisa entender melhor o contexto do seu projeto. Aí ele fala, análise do ambiente atual. Observe que você já tem um projeto chamado NoCodeFlix. Preciso esclarecer alguns pontos importantes. Aí ele pergunta, 1. Localização do novo projeto. Aí ele fala, tá, pergunta 1. Localização do novo projeto. Eu vou falar para ele que é lá onde eu falei, www, começando do zero. Ou seja, ele me fez perguntas para não confundir o meu projeto novo com o projeto que eu já tenho em andamento na minha máquina. Ele já está criando a inteligência. Aqui ele perguntou credenciais do PostgreSQL, que é o nosso banco de dados que eu vou mostrar para vocês lá dentro do vibecodeflix.com.br. Você mencionou que precisa de credenciais, você já tem o servidor Postgre rodando. Quais são as credenciais? Ou você quer que eu crie o SQL para você executar manualmente? Eu vou falar para ele que eu já tenho o Postgre 2. Já tenho o Postgre e só preciso do arquivo .env para especificar os acessos. Aí ele está perguntando, relação com o NoCodeFlix. Este novo sistema é uma revolução, refatoração do NoCodeFlix existente ou é um projeto completamente novo e independente? Eu só vou copiar isso aqui, ó. Projeto completamente novo e independente. Eu respondi as 3 perguntas que ele fez e vou enviar. Então, depois do nosso prompt, esse é a primeira instrução que ele executou, foi esclarecer as propriedades desse projeto. O que ele está fazendo agora? Ele está criando o SQL que vai rodar no meu banco de dados. Então ele já criou aqui uma pastinha database, já criou as migrations e está criando um arquivo que vai rodar essa migration lá no meu banco de dados. Aí o que eu vou falar para ele? Preciso que você... Eu vou falar para ele não. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui um... Não. Aqui não, aqui fora. Eu vou criar aqui um arquivo chamado .env. E esse arquivo .env, ele tem as especificações do meu banco de dados.
Deixa eu só procurar essas especificações aqui. Eu vou colocar aqui, começando do zero. E vou colocar aqui PostGrid. Esse arquivo eu também vou compartilhar com vocês lá nos arquivos dessa aula, tá? Começando do zero. Show de bola. Aí eu vou falar para ele aqui, ó. Tá, o que eu fiz até agora? Eu só criei um arquivo .env e coloquei os dados do banco de dados. Aí eu vou falar para ele. Tem um arquivo .env com as especificações do banco de dados. Tem um arquivo .env com as especificações do banco de dados. Use ele para se conectar e gere e rode você mesmo as migrations. Rode você mesmo as migrations. Tá, já tem 7 minutos que a gente tá aqui, né? Ó, ele começou a me dar comandos e eu só aceito. Ele falou que o PSQL não está instalado no sistema e ele vai criar um script Node.js para executar a migration. Agora ele está criando o arquivo. Então o que eu fiz até agora? Eu só criei um arquivo .env com os dados do banco. Foi a única coisa que eu fiz. Agora ele me pediu ali para aceitar, para ele instalar o npm install na minha máquina. E agora ele pediu para eu aceitar, para ele rodar o script que escreve a tabela no meu banco de dados. E aqui ele está falando que a tabela ela foi criada com sucesso. Vamos ver se ela foi criada com sucesso? Eu vou clicar aqui. Eu vou lá no meu banco de dados. Eu vou atualizar ele. Vou entrar aqui em esquemas. Vou entrar aqui em tabelas. E pronto. Tá vendo ali? Toda vez que eu sair da tela e a inteligência artificial precisar que eu faça alguma coisa, ela vai me chamar, tá? Então eu tenho aqui, ó, databases, esquemas, tabelas, aqui, ó, databases, começando do zero, esquemas, tabelas, usuários, certo? Vamos selecionar todas as colunas dessa tabela para ver se tem alguma coisa lá. Ó, ela retornou 0 resultado, ela não tem nada aqui por enquanto. Vamos voltar lá e ver o que a IA está fazendo. Ela falou aqui, ó, pronto para a etapa 2, a tabela usuários foi criada e pronta para uso. Agora podemos prosseguir para a etapa 2, configuração do back-end. Posso continuar com a criação da estrutura do back-end? Na etapa 2, vou criar, confirme para eu prosseguir. Eu vou colocar aqui, ó, prossiga com a criação do
back-end. Eu só tô falando para ela, eu só tô confirmando para ela o que ela me pediu. Então até agora eu fiz duas coisas. Eu criei um arquivo .env e eu estou aceitando as instruções da inteligência artificial. Ó, perfeito, vamos para a etapa 2, configuração do back-end. Vou criar toda a estrutura do back-end de uma vez. Então aqui ele criou uma pastinha de banco de dados e ele criou uma pastinha de back-end, certo? Ele está fazendo tudo isso sozinho, tá? Eu só criei um arquivo .env e aceitei as instruções que ele passou. Pessoal, aproveitando que vocês estão aqui assistindo essa aula incrível, vocês se inscrevam no canal pra gente estar sempre por aqui se informando, aprendendo. Dá um joinha se vocês gostaram da aula, se vocês gostaram das explicações e vamos continuar aqui. Bom, aqui ele acabou de me dar a instrução que ele quer criar 4 pastas dentro do projeto. Ele quer criar a pasta Uploads Avatars, que vai guardar as imagens dos novos usuários. Ele quer criar a pasta SCR Middleware, que vai guardar instruções de programação. Ele quer criar a pasta SRC Routes, que vai guardar as rotas da programação do sistema. Ele quer criar a pasta SRC Controllers, que vai criar a inteligência da aplicação. E ele quer criar a pasta SRC Models, que vai criar a conexão com o banco de dados, as buscas, o CRUD com o banco de dados. E agora ele pediu para eu fazer um npm install para ele instalar tudo. Então, se eu abrir aqui o back-end e abrir a pastinha que ele me pediu para criar os arquivos, você vai ver aqui, ó, que ele continua criando os arquivos. Ó. Ele criou aqui o controllers, as middlewares, as models, as rotas. Ele está construindo o meu projeto. Tem o que? Tem 10 minutos que a gente está aqui. E agora ele está inicializando o servidor. Ele está falando aqui, ó, que não foi possível se conectar ao banco. Então ele está verificando se tem algum problema no arquivo de conexão ou se é alguma coisa do projeto. Aqui deu um erro, ó. Ele falou que ele não estava conseguindo se conectar ao banco de dados, mas era um erro do sistema porque ele conseguiu escrever a tabela usuários lá. E aí o que ele fez? Ele mesmo corrigiu os arquivos. Ele mesmo corrigiu os arquivos e ele falou que agora ele se conectou com sucesso no banco de dados. E eu só vou aceitando, tá? Só vou aceitando. Tem 13 minutos que a gente tá aqui. Ó, criação das pastas, criação do arquivo de configurações. Agora, ele, seguindo lá o prompt, ele tem etapas. E agora ele tá perguntando se eu tô pronto para a etapa 3. Eu que tô, né? Eu não tô fazendo nada. Então vamos ver aqui qual que é a etapa 3. O back-end está completamente estruturado, funcionando. Agora podemos prosseguir para a etapa 3, autenticação do back-end. Na etapa 3 vou criar o Auth Controller, a middleware Auth, a middleware Upload, o Auth Routes e o User Model. Ou seja, são todos os arquivos que ele precisa para fazer gestão do usuário, das informações do usuário, das imagens do usuário. E eu vou colocar o que? Tô pronto. Tô pronto. Que louco, né? Tá.
Ele está partindo agora para a parte de autenticação do sistema, é onde o usuário ele vai digitar o login e a senha para entrar no sistema. Vamos criar todos os arquivos necessários para o sistema de autenticação completo. Esse arquivo aqui é um arquivo para ele ignorar alguns arquivos que não precisam ir para produção. Daqui a pouquinho, provavelmente, ele vai criar uma pasta aqui chamada front-end. Ele vai separar o back do front. Foi o que eu ensinei para vocês ali agorinha. Ele segue aqui criando os arquivos do sistema. Escreveu 124 linhas, escreveu 86 linhas, escreveu 99 linhas. E tá escrevendo. Pessoal, voltando ali, eu expliquei para vocês o que era o front-end. O back-end. O back-end é a parte invisível de um programa que funciona nos bastidores, processando informação, fazendo cálculos, guardando dados. Continuando a comparação com a loja, seria como o estoque, a contabilidade e toda a administração que acontece longe dos olhos do cliente, mas que é essencial para tudo funcionar. Então, sem o back-end, o front-end não funciona. O front-end é só uma carcaça, ele é só uma parte bonitinha. O WhatsApp, se ele não tivesse front-end, ele só era um aplicativo inútil. Então, ele tem o front-end, que é a parte que tem os botõezinhos, tem o mandar áudio, mandar imagem, mandar mensagem. Só que quem processa essas informações depois que você clica no enviar é o back-end junto com o banco de dados. Então aqui ele está falando, ó, que acontece longe dos olhos do cliente, mas que é essencial para tudo funcionar. O que é o banco de dados? O banco de dados é um grande arquivo organizado onde os programas guardam informações de forma estruturada para consultar depois. Imagina um arquivo gigante de fichas organizadas, fichas de usuários, fichas de carros, fichas de voos internacionais, fichas de produtos de supermercado, produtos de cosmético, onde cada ficha tem informações específicas como nome, idade, endereço, preço, volume, peso, massa. E o programa consegue encontrar, adicionar ou modificar essas informações rapidamente sempre que precisar. Então o back-end ele processa essa informação e ele usa o banco de dados para armazenar a informação, para atualizar a informação, para disponibilizar a informação e para excluir a informação. Certo? O banco de dados é isso. Vamos ali ver o que está acontecendo ali. Ele está pedindo aqui para a gente rodar novamente o projeto para ele verificar se está tudo ok. Ele falou que o servidor está rodando na porta 5000, o ambiente de desenvolvimento, e ele está pensando aqui ainda. Ele está verificando se o servidor realmente está rodando na porta 5000. E agora vou testar o registro do primeiro usuário. Aceitar. Ó, ele está testando o registro de um usuário lá no banco de dados. Aqui deu um erro. Ele vai tentar de novo. E pronto. Ele registrou um usuário lá dentro do banco de dados para testar a aplicação. Vamos lá ver se esse usuário está lá. Vamos atualizar essa tabela aqui. Refresh. Tem um botão aqui, é esse aqui, ó. Pá, pronto, tá aqui, ó, o primeiro usuário. João da Silva, telefone, admin @teste, senha criptografada, admin. Então ele registrou o primeiro usuário, tá vendo?
Ótimo, o registro funcionou. Vejo que o usuário foi criado com sucesso. Agora vou testar o login. Ele está testando todas as frentes do back-end. Se criou o usuário, se está fazendo login. A nossa aula vai dar 1 hora agora. Já tem 20 minutos que nós estamos realmente criando o software. Ó, ele informou que o login funcionou. Agora ele vai testar a rota protegida, que é onde a gente acessa só se a gente conseguiu fazer login realmente. Eu só vou aceitando. Todas as rotas de autenticação estão funcionando perfeitamente. Daqui a pouquinho ele vai falar que ele terminou o back-end e que ele vai começar o front. Agora ele criou um segundo usuário e vai verificar se o usuário... Ó, ele criou Maria dos Santos. Ela entrou como usuário, então deu certo. Aqui ele fez um script para testar se os usuários estão lá. Ele está pedindo para eu rodar o comando. Ele achou o usuário 1 e o usuário 2. Tá vendo que ele retornou aqui no prompt? Total de usuários 2, usuário 1, usuário 2. Etapa 3 concluída. Sistema de autenticação implementado e testado. O sistema de autenticação está 100% funcional, com todas as features solicitadas, arquivos criados. Então ele criou toda a interface de back-end e tá falando aqui, ó, registro de usuários ok, login ok, obter usuário logado ok e middlewares ok. O que são as middlewares? Middlewares são pontes que você não passa dessa ponte se você não tiver um requisito. No caso do usuário, se o e-mail e a senha não estiverem corretos, ele não consegue passar dessa ponte para o outro lado, correto? Middlewares são isso. Agora ele está falando aqui, ó, etapa 4. O sistema de autenticação está completo e testado. Agora podemos prosseguir com a etapa 4, gestão de usuários. Ele ainda está no back-end. Então vamos falar para ele, etapa 4. O que ele vai criar aí? Ele vai criar as instruções que vai retornar os usuários dentro da nossa tela de usuários. Essa parte provavelmente ele vai fazer muito rápido. Enquanto ele vai fazendo aqui, existe uma forma de guardar as versões do seu software. Porque imagina se você faz a versão 1, tá tudo funcionando. Aí você faz a versão 2 e substitui a versão 1. E de repente dá pau em tudo. Nós temos uma forma de remediar, de rebobinar essas alterações, que é o GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é uma espécie de rede social para programadores onde eles guardam e compartilham os seus códigos de programas. É como se fosse um armário virtual onde você salva diferentes versões do seu trabalho. Isso aqui é muito importante. Versão 1, versão 2, versão 3, versão 1000. Pode ver o trabalho de outras pessoas, trabalhar em equipe no mesmo projeto e ter um histórico de todas as mudanças feitas ao longo da vida do seu programa. Ou seja, se você faz uma atualização da versão 1 para a versão 2 e dá completamente errado, você pode voltar para a versão 1, entendeu? O GitHub é para isso, ele guarda diferentes versões do seu trabalho para que você possa ter ao seu alcance todas essas versões no momento que você precisar. Às vezes você desenvolve uma funcionalidade que funciona na versão 1, mas não funciona na versão 2. Então você precisa retornar para a versão 1, escrever aquela funcionalidade de forma que ela seja compatível com a versão 2, e aí você publica a versão 2.
Então, o GitHub e Git, eles são sistemas de versionamento para você versionar o seu código, para você guardar históricos do momento exato do seu código. Vamos ver se a IA está pedindo mais alguma coisa. Está pedindo aqui para rodar, testando a conexão com o banco. É nessa hora que eu queria chegar. O Google Antigravity, ele disponibiliza um pacote de tokens. Só que esse pacote, uma hora, ele acaba, ele não é ilimitado. Então você precisa ter várias contas Gmail para que você possa fazer login em outra conta e continuar desenvolvendo seu software. E é isso que nós vamos fazer agora. Então você vai vir aqui, vai clicar no seu nome aqui, vai clicar em Sign Out. E você vai fazer login novamente, agora numa conta diferente. Eu estou fazendo login em outro e-mail. Ele está falando que o login foi feito com sucesso. E eu volto lá no software e eu estou aqui de novo. Certo? Então, se o login deu sucesso, eu vou clicar aqui em Dismiss, esconder, suspender, cancelar, ignorar, certo? Dismiss. Vou lá no fundão, onde o software está, e eu vou digitar para ele continue. Pronto, eu falei para IA, continua o seu trabalho, como se não tivesse acontecido nada. E ela vai continuar. Perfeito, vou continuar testando as rotas do usuário. Primeiro vou verificar se o servidor está rodando. E ela tá lá tentando fazer login. Teve sucesso. Ela só vai me pedindo coisas e eu vou aceitando. É que nem contrato, você só vai aceitando. Se der alguma treta, você volta. O Git serve para isso. Agora ele vai fazer o teste de listagem de usuário. Funcionou também. Ele tem 2 usuários no banco. Agora ele está fazendo um teste de criar um novo usuário, depois atualizar e depois suspender. Ele está fazendo as 4 operações: criar, editar, suspender, excluir. Ele criou, agora ele vai atualizar. Olha lá, Pedro Oliveira, user. Agora ele vai suspender. Ele está fazendo as 4 funcionalidades que eu passei para ele. O usuário foi suspenso. Agora ele está verificando se o usuário suspenso consegue fazer login. Ele falou que não consegue fazer login e agora ele vai reativar o usuário. Tá tudo escrito aqui, ó. Tá vendo? Ele vai falando o que ele tá fazendo e você só vai aceitando. Aqui ele tá falando que o usuário foi ativado e foi excluído. Só que normalmente ele não faz esses tanto de teste. Não sei porque ele decidiu da cabeça dele fazer esse tanto de teste, mas normalmente ele... Ó, todas as validações estão funcionando. Agora vou fazer login como usuário comum e testar se ele não consegue listar os outros usuários.
Agora ele vai escrever um arquivo especificando tudo que ele fez no back-end. Olha lá, ele já escreveu o arquivo. Tá atualizando ali o arquivo em tempo real, ó. E agora ele vai passar para a última fase, que é o front-end. Ele vai me perguntar: etapa 4 concluída com sucesso. Ele vai dando o relatório, né? As validações, estrutura final. E ele está falando que ele acabou de terminar o back-end. Se ele terminou o back-end, ele terminou também o banco. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o front. Eu vou dar uma instrução para ele do front. Vamos ver aqui no prompt. Que eu não sei mais onde está. Open file. Downloads. Vamos ver se ele colocou aqui, ó, as etapas aqui. Etapa 8, etapa 6, etapa 5. Configuração do front-end. Tá. Etapa 5. Vamos lá na etapa 5. Etapa 5. Ele vai configurar o front-end. A única coisa que eu vou falar para ele aqui, ó. Adicionalmente a tudo que está no prompt, peço que faça um sistema moderno. Peço que faça um sistema moderno com tons de azul escuro. Aí eu vou escrever aqui etapa 5. Agora ele terminou o back-end. Ele fez todo o processo operacional lá do back-end com o banco de dados. E agora ele vai começar o front-end. Ele vai começar instalando algumas coisas. Gente, ainda não tem meia hora que a gente tá aqui, tá? A gente começou 36. Ó, ele vai me fazer algumas perguntas. Eu vou escolher React. Vou escolher TypeScript. Vou escolher não. E vou escolher Yes. Ele me fez algumas perguntas aqui. Eu cliquei no terminal e respondi as perguntas que ele me fez. Ali tá falando que tem 1h13, só que o que a gente tá fazendo no sistema tem só 33 minutos. Ó. Tem 1h13 que a gente tá aqui. E 40 minutos foi só de introdução. Agora ele tá criando o front-end. Enquanto ele instala as coisas, qual é o papel da inteligência artificial na programação? A inteligência artificial hoje, ela ajuda programadores como um assistente muito inteligente.
pode escrever trechos de código, explicar como as coisas funcionam, encontrar e corrigir erros e até criar programas inteiros a partir de descrições simples. É como ter um colega experiente ao lado que entende suas ideias e ajuda a transformá-las em realidade muito mais rápido. A gente vai terminar o programa em menos de 1 hora, porque 40 minutos foi só de explicação, porque eu falo demais. Mas a gente vai terminar um programa em menos de 1 hora. Tá, mas a programação Vibe Coding é só para programadores? Não. A inteligência artificial, ela democratizou o desenvolvimento de software para todas as pessoas desse mundo. Crianças, idosos, homens, mulheres, qualquer pessoa em qualquer parte desse mundo com um mínimo de habilidade para entender o idioma que fala, consegue construir um sistema. E aqui a última pergunta. O que é deploy da aplicação? Depois de ter feito o nosso sistema com inteligência artificial, a gente vai precisar colocar ela no ar. Então, o deploy é o momento que você coloca o seu programa na internet ou disponibiliza ele para pessoas usarem. É como inaugurar uma loja depois de construí-la. Você terminou de criar o sistema, o programa no seu computador e agora está lançando ele em um servidor, em um computador especial que fica ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano, chamado de servidor, para que outras pessoas possam acessar e usar a qualquer momento. Bom, para demonstrar o deploy, eu posso acessar aqui o meu próprio site, vibecodeflix.com.br. Transformando seus cursos em uma Netflix profissional. Eu fiz esse sistema completamente com Vibe Coding e ele já tem mais de 100 funcionalidades. Se eu clicar aqui e entrar, colocar o meu e-mail e colocar a minha senha, eu vou ter aqui uma interface Netflix de curso que faz o quê? Ela mostra para mim, clicando aqui em cursos, ela mostra os cursos aqui para mim como se fosse uma Netflix. Ela mostra ali um catálogo de cursos que eu posso estar comprando ou os cursos que eu comprei e posso estar fazendo. Se eu clicar aqui em Play, ela vai abrir uma interface com o curso e os módulos e ao clicar dentro do módulo, ela tem uma interface aqui de aulas. Eu posso clicar aqui em qualquer um desses itens aqui e ele vai carregando aulas conforme eu vou mudando aqui os cursos. Aqui embaixo tem o nome dessa aula, tem a descrição dessa aula e tem todos os comentários que podem ser escritos pela comunidade. Esse sistema ele tem uma área de perfil, configurações, meus cursos, minha assinatura e também tem uma área de pagamento integrada. Se eu chegar aqui e clicar em um curso para comprar, ele vai me colocar aqui resumo do pedido. O curso é um plano de assinatura versão 6, que na verdade é um teste que eu estou fazendo da aplicação, tá? Ele custa R$ 349 e eu posso adquirir ele imediatamente acessando aqui o Gateway de pagamento, certo? Então essa é a minha interface de cursos que eu fiz estilo Netflix, totalmente Vibe Coding. Entro aqui em cursos, vou aqui em comprar qualquer curso desse aqui, clico aqui em pagar. Aqui ele tá com um errinho de redirecionar pro pagamento, mas é porque eu não subi a última versão desse projeto aqui ainda. Vamos voltar lá para o nosso... Daqui a pouquinho eu vou subir a última versão e mostro para vocês.
Vamos voltar aqui para o nosso... Aqui ele continua pedindo para instalar coisas do front-end. Aqui nessa parte nós terminamos aqui a área de perguntas e respostas. Eu também vou disponibilizar isso aqui para vocês. Aqui ele está editando os arquivos de front. Agora ele está fazendo a interface gráfica. Ele está fazendo aquela parte que a gente acessa, que a gente vê, a parte visual, a parte que a gente usa para interagir com os dados da aplicação. Ele está falando aqui que ele está criando alguns diretórios de páginas, contextos, serviços e outros úteis, que são funcionalidades, né? Aqui ele está criando um serviço de API que vai se comunicar com o back-end. É engraçado que eu vou explicando tudo isso, só que as pessoas não precisam saber isso. As pessoas só precisam seguir as instruções que está na tela da IA. Aqui ele está criando o arquivo. Inclusive eu falei que ele ia criar uma pasta front-end, né? Vamos ver se ele criou. Criou sim, ó. Tudo que eu ensinei para vocês na teoria tá aqui na prática. Back-end, database, que é o banco de dados, e front-end. Ele está criando os arquivos. Está criando o arquivo de rotas. Agora ele vai criar as páginas para testar a estrutura. Enquanto ele vai criando, eu vou acessar aqui Open Folder. Eu vou acessar aqui um projeto que é o NoCodeFlix. Primeiro eu preciso salvar os prompts. Aqui ele está pedindo para rodar a aplicação já. Aqui ele rodou a aplicação e está disponibilizando a URL que ela está rodando. Então eu vou acessar essa URL. Aqui ele ainda está construindo a aplicação ainda. Aqui ele deu um erro, ó. Ele sempre dá esse erro. Aí eu vou falar para ele que tem um erro para ele verificar. Eu vou fazer um print disso aqui. E vou mandar para ele. Eu mandei para ele, ó. Tem um erro provavelmente com post CSS ou Tailwind ou rotas que não tá gerando front-end. Mas ele não terminou ainda, né? Eu já tô exigindo que ele termine, mas ele nem terminou a programação. Ó, acabou os créditos de novo, tá vendo?
Agora eu vou logar em outra conta. Agora eu vou lá no fim do... Ó, eu deleguei o front pro Gemini 3. Vamos ver o que o Gemini vai aprontar. Eu particularmente não gosto do Gemini, tá? Mas... porque eu já usei ali umas 3 contas minhas que o crédito excedeu. E quando o crédito excede, tem que esperar 2, 3 horas para que esses créditos eles voltem de novo para sua conta do Gmail. Na espera, você pode usar o Gemini 3 Pro. Eu já usei o Gemini 3 Pro, ele se comportou muito bem e teve vezes que ele teve um problema e que ele não conseguiu resolver o problema. Eu gosto mais do Cloud, mas segundo análises do mercado, o Gemini 3 também é muito poderoso. Eu tenho preferência pelo Cloud. Deixa eu achar o nosso prompt aqui, que toda hora eu perco ele. Open File. Prompt. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele terminou com um erro. E aí eu vou falar pra ele tentar de novo. Tá vendo que eu não gosto do Gemini? Eu vou tentar entrar aqui com outra conta aqui. Login. Aí eu seleciono aqui o Cloud. Aí eu falo para ele continue. Agora eu vou inicializar o servidor de desenvolvimento novamente. Ó, já tem a página de login. Agora ele vai construir essa página na etapa 6. Então o comando que eu dei aqui, ó, eu falei, ó, tem um erro provavelmente com post CSS ou Tailwind ou rotas que não tá gerando o front. Agora ele vai ver que o front foi gerado e ele vai continuar para a etapa 6. Daqui uns 10 minutos vai fazer 1 hora que a gente está desenvolvendo o nosso software. Aqui ele está verificando as chamadas do front, está verificando as dependências do front e agora ele falou que prontos para a etapa 6. Então, bora! Bora? Bora! Então, bora! Etapa 6. Quantas etapas faltam? Autenticação no front, layout da dashboard, gestão de usuários e testes e ajustes finais. Aqui eu tenho o login, a autenticação ela vai ser construída nessa página. Então eu só vou ficar fazendo a transição do código para a página para a gente ver essa página sendo montada.
Olha lá, ele já criou o arquivo, já escreveu 165 linhas de código. Pessoal, um desenvolvedor levaria mais ou menos de 12 a 16 horas, ou seja, 2 dias de trabalho para fazer esse trabalho aqui que a IA vai fazer em 1 hora, tá? Então, um desenvolvedor faria aí mais ou menos com banco de dados, com back-end, com front-end, com segurança, ele levaria mais ou menos 2 dias de trabalho. São 16 horas de trabalho de desenvolvedor contra 1 hora de trabalho da IA. Ele está tentando renderizar a página de login depois que ela foi construída. Ó, ó, ó! Viu? Ele construiu a página de login com as especificações que eu dei. Tom é um sistema moderno com tons de azul escuro. Se eu clicar aqui em entrar, ele já fala aqui, por favor, preencha todos os campos. No final, eu vou pedir que ele remova os usuários do banco de dados para que o primeiro usuário que eu cadastre seja o administrador. E agora ele está carregando o contexto atual para dar sequência no projeto. Ele gerou um arquivo de relatório, falou que a etapa 6 está concluída. Tá vendo como é que o front vai ser mais rápido? Criou os elementos visuais e agora ele vai para a etapa 7. A etapa 7 é o quê? A etapa 7 é o layout do painel de controle. Aí, ó, etapa 7. E ainda vou fazer uma gracinha aqui, ó. Então, o que a gente fez até agora? A gente criou um arquivo de env para falar para ele quais são os dados que ele deveria usar para conexão ao banco de dados e foi aceitando as instruções uma atrás da outra. E a gente deu um comando sobre o layout que a gente queria que ele usasse. Até agora eu só peguei no computador para isso. E em vez de fazer em 16 horas de um programador, vai fazer em 1 hora. Fazendo aqui, ele está escrevendo as linhas de código da dashboard. Aqui no banco de dados, eu vou pedir que ele remova todos os dados. Delete from users. Continua. Select all from users. Ó, não tem nenhum usuário cadastrado aqui agora, tá? Daqui a pouquinho a gente vai cadastrar o primeiro usuário que vai entrar automaticamente como administrador. E aqui ele está trabalhando. Será que ele já fez a página de cadastro? Ó, ele já fez a página de cadastro, ó. Faça login, faça cadastro. Se ele não gastar todos os tokens, eu vou pedir para ele fazer uma alteração aqui.
Etapa 7 concluída. Só falta mais 2 etapas. Gestão de usuários front-end. Agora ele está dando um relatório aqui de tudo que ele fez. E tá falando aqui pronto para a etapa 8. E eu vou falar dali etapa 8. Gestão de usuários. Ele vai criar a tabela que vai permitir que eu veja e que eu gerencie todos os usuários que ali estão no sistema. Gente, lembrando para vocês que esse sistema é um sistema inicial que você precisa, é o pontapé para você construir todas as suas funcionalidades de sistema. Você já tem o front, você já tem o back e você já tem o banco de dados. Então agora é só começar a construir todas as funcionalidades que você precisa. Em relação a construir todas as funcionalidades, você não precisa depender só do Google Anti-Gravity para construir essas funcionalidades, tá? Tem o Google Anti-Gravity, tem o próprio Visual Studio Code que se conecta com todas as inteligências artificiais do mercado. Tem o Cloud Code, que é a inteligência de códigos do Cloud AI. Tem o Codex da OpenAI, que é a famosa dona do ChatGPT. Tem várias interfaces de inteligência artificial que você pode importar o seu projeto e pedir que aquela inteligência artificial ela manipule as funcionalidades do seu projeto. Você só precisa dar os comandos corretos. Por enquanto a gente deu um prompt completo e 2 ou 3 instruções de alguns detalhes. Aqui ele está criando os arquivos, está criando as chamadas de API lá para o nosso back-end. Ele está falando aqui que ele está preparando os testes da etapa 8. Preparando um arquivo que vai mostrar tudo que foi feito na etapa 8. E nós vamos para a última etapa, que é a etapa 9, testes e ajustes finais. Então, praticamente a gente chegou ao fim do software. Em 1 hora, nós construímos um software inicial para que você tenha a dashboard do seu negócio, para que você construa as outras funcionalidades que o seu negócio precisa. Ó, ele está criando aqui um check-up, né? Um relatório de funcionalidades. E agora ele vai perguntar se eu estou pronto para a 9ª e última etapa. Aqui ele está falando, ó, na 9ª etapa: registrar o primeiro usuário, logar, acessar a dashboard, criar novo usuário, editar usuário. Todos esses testes eles já foram feitos no back-end. Agora ele vai tentar fazer isso no front-end. Eu vou falar aqui, ó, prosseguir com a etapa 9.
Ele vai fazer os testes, os ajustes finais. Ele está criando ali uma documentação final completa do projeto. Enquanto isso, lembra que eu falei para você do Git? Então, vamos criar aqui um Git. Como que a gente cria o Git de um projeto? Primeiro você tem que ir lá no Google e digitar Git para o Windows. Aí ele vai instalar o Git na sua máquina. Aí você vai digitar dentro da pasta do projeto, você vai digitar Git init. Aqui, ó. Tá vendo que você vai digitar Git init? Você vai digitar Git init e ele vai criar uma pasta .git dentro do projeto. Primeiro eu vou mostrar o projeto sem a pasta, começando do zero. Ó, não tem .git em lugar nenhum aqui, tá vendo? Aí agora eu vou criar a pasta Git. Ó ela aqui, tá vendo? .git. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele adicionar todos os arquivos desse projeto dentro do Git. Ele adicionou. Ele adicionou 267 arquivos. Agora eu vou falar com o git commit -am projeto inicial de dashboard. O que é isso aqui? Isso aqui é a identificação do que significa o seu projeto. Então, git commit. E aí você vai digitar git status. Ó, ele vai falar que tá tudo atualizado. Nada para ser comitado. Árvore de trabalho limpa. Então, nada para ser comitado. Ó, ele acabou de finalizar aqui o arquivo de testes, e aí eu vou digitar aqui de novo, ó, git status. Agora ele não vai falar que não tem mais nada, agora ele vai falar que um novo arquivo apareceu na árvore de arquivos. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar com git add ponto, vou comentar com -am falando que é o relatório de teste final do software. E quando eu tiver o meu GitHub, eu vou subir lá para o GitHub. Isso fica para outra aula, mas tem várias playlists no YouTube de subir o projeto para o GitHub, tá? Mas eu vou fazer uma aula dessa, porque eu sei explicar direitinho como faz. Apareceu aqui mais um arquivo falando aqui sobre credenciais. E aí tem um componente do GitHub dentro do Visual Studio Code que você escreve a mensagem, você clica aqui no maisinho aqui, ó. Clicou no maisinho, escreve a mensagem aqui, atualizações do projeto. E você clica em commit, que automaticamente a atualização do seu projeto ela entra em produção. Aqui ele está dando uma mensagem que ambos os servidores estão rodando perfeitamente. Aqui ele está criando mais um arquivo. Uma coisa que a IA faz que eu não aprovo muito é começar a criar um monte de arquivos de relatório. Ah, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. É legal? É legal. Eu gosto? Eu gosto. Mas gasta muito token fazendo isso. E dessa parte eu não gosto, porque o dia que tiver que pagar vai sair do meu bolso os tokens, né? Então aqui ele está fazendo um relatório, está preenchendo aqui todo o relatório executivo da aplicação. Ó, sistema full stack 100% completo.
qualidade 5, documentação 5, segurança 5, design 5. Pronto para uso e deploy. Tá. Então vamos ver, né? Vamos ver se está pronto para uso mesmo. Aqui eu selecionei todos os usuários, não tem nenhum usuário cadastrado. E agora eu vou cadastrar o meu primeiro usuário. Marcos Pereira. Meu e-mail. Meu telefone. E a minha senha. Criar conta. Ele criou a conta e já me logou. Dashboard, usuários. Aqui, ó. Dashboard. Tá mostrando aqui. Ele tá falando que tem 2 usuários porque isso aqui a gente não tratou ainda, tá? Isso aqui tá só mocado, não é um tratamento de informação. Ele não tá contando no banco de dados quantos usuários existem no sistema realmente. Tanto é que aqui na gestão de usuários, ele mostra que só existe um usuário no sistema que está ativo e é administrador. E se a gente for aqui no banco de dados e selecionar os usuários, realmente, Marcos Pereira, telefone, administrador aqui no final. Admin, tá vendo? Agora, se eu registrar outro usuário, adicionar usuário, colocar aqui Maria Conceição. maria@conceição.com.br. Telefone 5511. A senha 123456789, 123456789. Criar usuário. Pronto, nosso sistema agora tem 2 usuários, o Marcos e a Maria Conceição. O Marcos é admin e a Maria Conceição é um usuário normal do sistema. Se eu quiser editar as informações dela, vamos editar a minha, né? Vamos editar a minha. E eu vou subir a minha fotinha, que tá aqui em algum lugar. Tá aqui. Tá ali a minha foto, salvar alterações. E-mail já está em uso. Ah, peraí. Editar. Não, tem que ser o meu e-mail. Ele puxou os dados ali. Eu já vou verificar isso aqui, que eu acho que ele tá puxando os dados errados. Salvar. Viu? Já mostrou aqui a fotinha aqui do usuário. Agora eu vou clicar aqui em editar. Ele trouxe os meus dados. Eu vou clicar aqui em editar. Ah, ele não tá trazendo os dados do usuário, ó. Ele tá trazendo... Então vamos reportar isso pro Google Antigravity. O modal do usuário tá trazendo o usuário logado e não o usuário selecionado pela função editar. O modal do usuário está trazendo o usuário logado e não o usuário selecionado pela função editar. Isso é um bug. Ele trouxe os dados do usuário logado e não do usuário que você solicitou editar. Então agora a gente está fazendo a correção desse bug. Então já vamos clicar aqui na Maria Conceição, que provavelmente vai carregar os dados dela aqui na hora que ele corrigir.
Pronto, tá vendo? Ele corrigiu em tempo real. Se você voltar o vídeo 15 segundos, você vai ver que ele corrigiu em tempo real. Então agora eu estou editando os dados do usuário certo. Viu como que funciona? A IA, ela se perdeu em algum momento e a gente fez ela entender o que era realmente para ela fazer e ela foi lá e fez. Então agora eu tenho aqui a Maria Conceição, tem aqui o meu usuário e aí aqui eu posso suspender o usuário dela. Vai aparecer aqui como suspenso e posso reativar novamente. Ou simplesmente apagar. Pronto. Dashboard, usuário. E agora a gente vai... Vamos colocar aqui... Mulher. Vou colocar aqui mulher, rosto. Imagens. Qualquer uma. Tem que ser uma quadrada. Isso aqui, por exemplo. Abrir a imagem. Salvar a imagem. Vamos salvar ela ali em mulher. Vamos aqui no nosso sistema. Vamos escolher aqui Patrícia Oliveira, patrícia@vibecodeflix.com.br 11 5511 99 e uma senha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Criar usuário. E pronto, tá aqui a Patrícia. Agora a gente vai logar com ela, né? Tem que ver se ela loga, né? Então a gente vai clicar aqui em sair. Vai colocar o login dela aqui, vai colocar a senha. E pronto, a Patrícia tá logada. Patrícia Oliveira. Ela tem o perfil de usuário. E se eu tentar acessar aqui users, ela é removida da página users porque ela não tem acesso a essa página, certo? Sistema funcionando? Beleza? Deu certo? Fizemos com a IA? Programamos alguma linha de código? Era esse o objetivo dessa aula, era criar um sistema inicial de painel de controle sem escrever uma linha de código. E nós não escrevemos nenhuma linha de código. É só saber o prompt, o conceito, a ordem cronológica das coisas e ir resolvendo os pequenos problemas que vão aparecendo no caminho. Se vocês forem fazer esse tutorial, forem tentar fazer esse tutorial, assistir a aula e fazer e não conseguirem em algum momento, tiverem algum impedimento que não conseguem dar continuidade à aplicação, vocês podem ir ali na legenda que o meu contato tá lá, vocês mandem para mim uma mensagem, eu estarei muito bem disponível para responder para vocês. Não esqueçam de acessar o VibeCodeFlix e comprar o nosso plano anual da comunidade, que está por R$ 197 até o fim desse mês, dezembro de 2025. A nossa comunidade vai ter cursos explicativos esclarecedores como esse o tempo todo e ainda vai ter pessoas para te ajudar a evoluir na sua carreira, a criar os seus próprios sistemas, a sair do zero e criar um sistema completo simplesmente usando a inteligência artificial. O nosso objetivo foi concluído e eu estou muito satisfeito de ter concluído esse objetivo com vocês de criar um sistema com inteligência artificial. Até o próximo vídeo, estaremos por aqui e
Boa continuação para vocês. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de dar like, não esqueçam de se inscrever e não esqueçam de deixar comentários sobre as suas percepções sobre a nossa aula, o nosso vídeo, certo? Aquele abraço, até a próxima!